Para fazer comercial, também tem que se ter um bom comercial. RBS, TVBV, Band, o nosso convidado passou por muitas empresas até ter a sua. Hoje falamos com Fábio Hoffman, da agência F3. Eu sou o Thiago Montanha. Eu sou o Guto Bilinski. E aqui a gente fala de marketing. Com quem entende do assunto. Tamo! Um amigo nosso fala que o programa de vocês é legal, é dois gordos tentando ser engraçado. Isso fica engraçado. Senhoras e senhores, mais um Tem que ter cast no ar. Tem que ter cast? Tem que ter cast? É uma interrogação. Tem que ter cast? Exato. Mas é que o programa tá popularizando tanto, Montanha, que as pessoas já estão até confundindo o nome. Já fizeram até abreviação, né? Tem que ter. Muito bem, estamos aqui hoje com essa lenda da comunicação em Blumenau. Eu digo lenda porque é uma pessoa, além de uma pessoa incrível que já passou por vários veículos. Uma pessoa velha? Vários veículos, né? Conta histórias maravilhosas aqui pra gente. O Fábio Hoffman, da agência F3, aqui com a gente nesse Tem que ter cast. E aí, Fabão, tá preparado? Nasci pronto, como diz o ditado. Fábio, cara, muito obrigado por aceitar o convite aí de participar com a gente. Já conheço o Fábio há bastante tempo, a gente não convive diariamente, nem semanalmente, mas aí já são aí pelo menos uns 15 anos que nos conhecemos. E o Fábio, como o Guto falou, realmente é uma lenda dentro do mercado de comunicação de Blumenau. Já passou por diversas empresas aí, diversos segmentos. E hoje está com a sua agência, faz algum tempo já que nós já vamos falar sobre isso. Uhum. E, Guto, só um detalhe antes da gente continuar, né? Que semana passada, no episódio passado, eu avisei a audiência que eu não Lá vem o bullying. que eu não tava cheirando cocaína, que era uma rinite, né? Uhum. E não é crack também, tá? É só uma herpes, é imunidade baixa, pessoal. Basicamente é isso, tá? A câmera ainda me pega aqui. Eu tô apodrecendo aos poucos, né? Precisa ver a botinha que ele tá usando, tá um charme. É verdade. Também tem 2 ligamentos rompidos. Tá uma delícia. Que beleza. A vida é uma delícia. Isso acontece com gente magra, né? Impressionante. E saudável. Mas vamos lá. Depois desse parênteses, voltando ao que interessa. Fábio, vamos começar do que a gente sempre faz, né? Que é para essas poucas pessoas que não te conhecem, saberem um pouquinho da tua história aí. Conte um pouquinho para nós. E um pouquinho, obviamente, que não vai ser um pouquinho, a gente sabe disso. Mas vamos trocando uma ideia a respeito de como é que tu começou no mercado de comunicação, principalmente. Tá. Primeiro que se Blumenau tem lendas do meu naipe, eu temo pelo mercado de Blumenau. Né? Como diria, cara, acho que era Groucho Marx que falava que o clube que me aceita como sócio... Eu não gostaria de ser sócio do clube que me aceita como sócio. A falta de alternativas faz com que a gente cresça nesse mercado aqui. E outra coisa é o risco que vocês têm me convidar para falar, porque minha mulher brincou, tu vais começar como tu sempre começa, é que no início tudo eram trevas, né? E a partir daí a gente começa a contar a história. Então eu vou dar meio que uma de Jesus Cristo, que eu sumo lá pelos 8 anos de idade e reapareço com 30, né? Porque senão demora muito tempo. Né? Excelente. Não querendo fazer nenhuma ligação entre Jesus Cristo e eu, né? Cara, a minha história é meio diferente. Eu venho de uma família, pai, mãe e 2 irmãs. Meu pai era bancário, minha mãe foi entre outras coisas, ela foi a primeira diretora da PAI aqui em Blumenau. E quando nasceram os 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs, ela deixou de trabalhar para cuidar de casa. E meu pai era gerente do Banco do Brasil. E era uma pessoa extremamente formal, bancário, né? Ele tinha estudado para ser padre, saiu com 19 anos do seminário, porque não era a ideia ser padre, era a forma que ele tinha para estudar. E ele ainda foi para o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, em 1960, 61, quando estava começando Brasília. Né? Os catarinas eram famosos lá, porque eram mais altos, mais fortes e tal, então tinha um destaque nesse batalhão. Com 19 anos, voltou, começou a trabalhar no Banco do Brasil e ficou a vida inteira até a morte dele em 88. Ele trabalhava no banco, então era uma pessoa muito estável, muito previsível, muito, né?
E isso foi uma das coisas que me impactou bastante na vida, né? Então eu brinco que tem gente que tem sorte em que o meu pai é médico, eu cresci com esse tipo de influência, assumi a clínica dele e segui na carreira. Meu pai tinha uma loja, eu assumi a loja e eu não tinha nada para assumir porque eu não ia conseguir assumir o Banco do Brasil. E aí, então, eu comecei a buscar alguma coisa que me fosse cara, digamos assim, né? Que eu gostasse. Eu gosto muito de carro. Muito de carro. Eu sou tarado por carro velho, carro novo, corrida e tal. Esse sempre foi meu hobby. O Guto também, o Guto ele inclusive colecionava carros antigos, né? Olha. O Fusca. Né? Era um ele da coleção. Tinha um da coleção, né? Mas era uma coleção que começou, né, Guto? Sim, tem que começar de algum lugar, né? E aí, normalmente eles começam como velhos, não como antigos. Era um caso parecido, né, Guto? Era um carro, mas ele era um carro antigo, né? Tinha potencial. Se você tem um, é carro velho. Se você tem dois, já é carro antigo. Sim, é uma opção daí, né? Exatamente. E eu, em 84, eu fui fazer o terceirão em Curitiba, fiz um teste vocacional muito completo, um teste de uma semana na PUC, na Católica, em Curitiba. E lá disse que era interessante engenharia elétrica, engenharia eletricista, elétrica, civil e engenharia mecânica. Falei, eu gosto de carro, engenharia mecânica, vou fazer engenharia mecânica. Onde é que é melhor engenharia mecânica? Em Florianópolis, na UFSC. Durante muito tempo foi a melhor em graduação e pós-graduação. Fiz o vestibular para a UFSC, passei e fui morar em Florianópolis. Então, de Curitiba, fui a Florianópolis em 85. Estudei engenharia mecânica de 85 a 90 em Florianópolis. Nesse meio do tempo tivemos um acidente onde meu pai faleceu, estava eu, minha mãe e meu pai no carro, meu pai faleceu na hora, minha mãe ficou muito tempo de cama, eu fiquei muito tempo afastado da faculdade e acabei perdendo um ano. Quando voltei, tentava fazer, matrícula para 8 matérias, passava em 4. Aí no semestre seguinte tentava fazer mais 8, passava em 3. E eu falei, cara, não se volta para uma faculdade de engenharia mecânica. Aí tranquei a faculdade e com 5 anos, entre aspas, com 3 anos e meio completo e 5 de faculdade, fui morar nos Estados Unidos. Vendi o carro que eu tinha, tranquei a faculdade e em uns 3 meses me mandei para os Estados Unidos. Só aí dá uns 4 programas, foi 1 ano, 9 dias e 18 horas morando nos Estados Unidos. Porra. E, contamos cara, as horas, tem inclusive. 10 anos de história em 1 ano de tempo. É absurdo o que eu passei lá, de bom e de ruim, etc. Voltei, minha mãe tinha... Toda mãe quer ver um filho formado, né? Quando eu voltei, minha mãe tinha encontrado uma cópia da minha carteira de identidade, tinha feito matrícula para o vestibular da FURB aqui de Direito. Conversei com teus amigos, conversei com teus primos, teus parentes, não sei o quê. Pô, tu gosta de ler, tu gosta de argumentar. E eu fiz uma matrícula. Se tu não quiser fazer, não tem importância e tal. E eu fiz. Eu fui fazer o vestibular, passei e me formei em 97. Foi de 92 a 97. Você formou em Direito na FURB. Formei em Direito na FURB. Então, engenharia mecânica no Federal e Direito na FURB. O Montanha era formado na Federal do Paraná. Em Direito. Infelizmente, talvez. Não, tô brincando. A gente conversou um pouquinho antes aqui, vocês viram que eu tento sempre ver o copo meio cheio. Sim. Então, assim, eu acho que dentro da minha história, depois em comunicação, isso me ajudou muito. Não, sem dúvida. Engenharia, uma forma mais linear de pensar, mais analítica e tal, direito mais argumentativo, com mais vocabulário e tal. Né? Tem que se fazer de limão uma limonada. E ali eu tinha baldes e baldes de limão para fazer a limonada. Né? E aí, quando eu voltei em 92, quando eu comecei a faculdade em 92, eu fiquei 90, 91 morando nos Estados Unidos, e quando eu comecei a faculdade, eu conheci uma pessoa do Jornal de Santa Catarina que disse, olha, tá para abrir uma vaga na RBS, um executivo de contas está saindo, quem sabe tu não vais lá e se oferece para trabalhar e tal, e fizemos
um processo seletivo onde tinha, sei lá, umas 60 pessoas, daí baixaram para 20, cara. De 20 foram 4, louco. E ainda assim erraram e me contrataram. Tiveram 60 chances de acertar. Quem me contratou lá foi o Luiz Carlos Cardoso, hoje mora em Joinville. E a pergunta que ele me fez, eu acho que fez ele me contratar, o que tu entende de televisão? Eu falei, na época era uma caixa, né? Hoje não é mais. Uma tela preta que se tu liga, passa imagens e tal. Ele falou assim, é o que eu precisava para poder começar a montar uma pessoa do jeito que ele imaginava. Pega alguém sem vícios, sem pega vícios alguém e né? tal, né? Brincadeiras à parte, mas foi assim que começou. Então, em 92, eu comecei a trabalhar em agosto de 92 na RBS como executivo de contas. Fiquei 6 anos na RBS como executivo de contas. Nesse meio tempo, o Luizinho, que era gerente comercial, um ano depois que ele me contratou, ele chegou, se não me engano, começo de agosto. Ele tinha 15 dias de Blumenau. Então, fui a primeiro erro que ele cometeu. A gente brinca isso hoje em dia ainda, a gente é muito amigo, ele virou meu mentor durante muito tempo. Ele assumiu o gerente executivo, entrou o Vanderlei Peretti como gerente comercial, ficou aqui uns 4 anos. Daí ele foi a Florianópolis e voltou a ser meu chefe anos depois. Aí entrou o Daniel Bublitz, Daniel José Gracia Bublitz, colorado, que... Grande Daniel. Grande Daniel. Esse é do bem, apesar de ser vermelho, né? Mas ele assumiu então a gerência executiva e na gerência dele, como gerente executivo, eu tive a chance de virar gerente comercial da Atlântida. Em 98. E de 98 a 2004 eu fui gerente da Atlântida, né? E aí a minha paixão por rádio nasceu. Eu tive várias chances de sair de Blumenau, me convidaram para a gerência da TV, da RBS TV em Criciúma, coordenador de sucursal e tal. Eu falei, não, eu quero ficar em Blumenau porque é um lugar onde eu domino, onde eu tenho meu ciclo de relacionamentos e tal, e eu gosto de rádio, eu queria crescer em rádio, né? E assim foi. Fiquei 6 anos dentro do grupo RBS, grupo de rádios. O grupo de rádios Atlântida era um projeto que tinha sido abraçado pelo Sérgio Sirotsky, né? O primo do Nelson e do Pedro e tal. Então aquilo era um projeto dele e a gente conseguiu fazer muita coisa legal. O Blumenau sempre foi expoente dentro do grupo com a Atlântida, apesar de concorrer com Florianópolis e Porto Alegre. A gente sempre tinha melhores índices, melhores aproveitamentos. Dá pra dizer que a era de ouro da Atlântida foi aqueles anos que você estava ali. Sou suspeito de falar, mas eu gostei muito porque a gente tinha uma liberdade ainda de trabalhar. A gente fez história aqui. Realmente a gente fez história durante 6 anos. Principalmente comercialmente e de relacionamento, porque a programação era sempre trazida, né? O esqueleto era trazido de Florianópolis e Porto Alegre. Mas em projetos, né, Fábio? Mas em projetos. Em projetos a gente foi muito forte na época, a gente brigou muito tempo com as outras rádios, né? E isso é uma coisa que a gente percebe que mudou muito, porque quando eu era gerente da Atlântida, cara, tinha 5 FMs em Blumenau e 6 AMs e... segmentos até diferentes, assim, né? Era extremamente dividido exatamente para não ter briga, digamos. União e 90 vieram a brigar depois, porque antes a Atlântida brigava com a FM 90, que era jovem, isso quando eu entrei, daí mudou, e aí ela foi para a União, para a Antena 1, e a Antena 1 brigava com a União. Tinha a Band FM, que daí era muito mais pagode e tal. Lembro da Band. Aí tinha a Rádio Menina, né? Depois veio a Massa, daí começou a Guararema, né? Guararema, desculpa, antes da Massa, Guararema e tal, né? E aí começou a misturar um pouco, né, as brigas, entre aspas, por audiência. Mas uma coisa que meu chefe, o Sérgio Sirotsky, sempre falava, uma vez a gente estava em primeiro lugar em audiência, como no geral, numa rádio jovem, 10, 25, classe AB e tal. Ele falou, Fábio, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado? Estando em líder, e ele falou, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. Porque a gente não podia ser líder. Uma rádio popular deveria ser líder. Então talvez a gente esteja tocando músicas que não sejam as músicas que a gente deveria tocar. Porque não é normal que uma rádio segmentada tenha mais audiência. Então, o que me parecia uma coisa ótima,
me sugeriu talvez que a gente estivesse errando algum caminho. Ou que os outros estivessem errando e a gente estivesse acabando pegando um vácuo e tal. Isso que eu ia te comentar, né? Não necessariamente vocês estavam errando, mas talvez os outros estivessem errando mais. Né? Mas isso me tirou o peso de ser líder. Sabe? Entende? Eu tinha que ser líder no meu segmento. Eu tinha que, né? E isso é uma coisa que a gente aprende dessa forma, né? E de repente tu tá fazendo alguma coisa errada e dá certo por uma visão, mas que não deveria ser. Bom, mas eu fiquei 6 anos na Atlântida, e aí, quando eu disse não pela 4ª, 5ª vez, essa questão de promoção e saída de Blumenau, a minha última tentativa, um dia o Luizinho me ligou de Joinville, ele já morava em Joinville, ele falou, já te ligaram? Era um sábado de manhã. Ele falou assim, já te ligaram? Eu falei, quem? Ele disse, não, então não te ligaram. O que aconteceu? Não, eles estão pensando em unir em Florianópolis eles tinham Itapema, CBN e Atlântida. Era o Pedro Carlotto, gerente das 3, e o Pedro Carlotto estava para sair da Atlântida da Itapema e assumir só a CBN e a TV Com, que já tinha sido oferecida para mim, e eu achei que eu não queria ficar em televisão, eu queria rádio. Falei, poxa, é uma chance, né? Florianópolis, Itapema... Mas foi o início da TV Com por ali, né? Nesses anos ali, né? Foi, primeiro, segundo ano de TV Com, né? E aí eu falei, poxa, essa sim é uma oportunidade de crescimento, porque eu estou pegando uma rádio que eu conheço, uma rádio que tem um ótimo potencial. Mais do que potencial, ele tinha um status muito bom em Florianópolis, né? Uma rádio conceito e tal, o Pedro Leite era o programador musical e tal. Eu falei, poxa, essa me interessa. E o Luizinho falou, vão te ligar e vão te perguntar. Então já pensa se tu vais querer, se não vais querer, salário, lugar para ficar, já monta a tua estratégia. Já se estrutura. E isso era no sábado. Na segunda-feira de manhã, Mário Neves, que era o diretor comercial na época, e hoje é o diretor-geral da RBS, me ligou. Falou, Fabião, tal, quem sabe tu vem aqui terça-feira, o Daniel vem para uma reunião gerencial, tu almoça aqui com a gente e a gente conversa. Eu falei, opa, aconteceu. E o Daniel já sabia o que era, mas não me contou. Porque assim foi pedido e tal, e a gente foi. E eu todo faceiro. Poxa, vai acontecer, você gerente de 2 rádios de Florianópolis e tal. Pô, tô crescendo dentro do grupo, e entre Florianópolis e Porto Alegre, Florianópolis, né? E aí fui, almoçamos e tal, tava Sérgio e um monte de gente, terminou o almoço, o Mário me chamou, e aí, o que tu acha? Falei, poxa, acho legal, acho que tá na hora, de repente, dessa movimentação e não sei o que e tal, né? Eu acho que faltam só algumas coisas pra gente acertar. Então tá, quando é que tu assume Criciúma, então? Como? Não, a TV de Criciúma, a gente chamou aqui porque a gente gostaria que tu assumisse a EBS TV de Criciúma. Falei, Opa, erramos na curva, hein? Cara, eu falei assim, olha, eu vou respeitar o momento, agradecer o convite, mas eu vou te deixar para responder isso depois, porque eu não estava esperando. Eu imaginei assim, assado e tal, que ia ser Atlântida e Itapema. Ele falou assim, não, infelizmente, esse momento a gente ainda não sabe como é que a gente vai, se a gente vai ter um gerente para cada, se a gente vai ter um gerente das duas, um cluster para as duas, mas a nossa ideia era que, poxa, você já várias vezes, a gente já convidou e tal, e a gente tivesse você em Criciúma e tal. Falei, Mário, eu não vou te responder que não agora, eu vou dar o crédito a esse convite, vou parar para pensar, mas, cara, sinceramente é muito difícil que eu aceite. Voltei para Blumenau, surpreso. Frustrado, porque, frustrado. Né, claro. Mas onde você acha que aconteceu esse ruído de comunicação ali? Não tem ideia, cara. Não tem ideia. Algum e-mail, alguma reunião, alguma pergunta, o que tu acha do Fábio e tal, e de repente tinha uma necessidade que era evidente, e talvez essa não fosse tão evidente, ou papo de rádio, papo de televisão, e que dentro do grupo eram razoavelmente separados e tal. Mas, para não me alongar muito, voltei e descobri comigo mesmo, né, essa questão de expectativa. Cara, se tu trabalha na área comercial, tu não pode ter expectativa. Sim. Tu sabe que de 100 chances que tu tens, 90 vão dar errado. Então, se tu cria expectativa, tu vai se frustrar. Então, eu não cheguei a me frustrar. Eu só pensei assim, tá, o que eu faço agora? Porque eu já tinha dito umas 3 vezes não, e aquela tinha sido a 4ª ou a 5ª, e eu pensei, não vão mais me convidar. Então, eu tenho que começar a pensar como é que eu vou evoluir daqui para frente. Né? E eu era muito pesado para me movimentar.
Eu tinha medo de sair de Blumenau, apesar de ter ido morar fora, de descoberto que eu sobrevivi em condições adversas. Mas o meu histórico do meu pai, da minha família, era sempre de muito estável, né? E isso me incomodava. E aí eu tive que tomar uma decisão que não era a que me deixava na zona de conforto. Eu pensei, não, eu vou ter que sair do Grupo RBS porque aqui eu não faço mais nada. Ou eu continuo como gerente, existia uma lenda urbana lá de que, se o cara não mata 3 vezes, 3 meses seguidos, manda embora. Eu estava 6 anos. Normalmente a vida de um gerente era 1 ano e meio, 2 anos, e mudava. E eu já estava 6 anos em Blumenau e cada ano com mais resultado, mais resultado, mais resultado. Era uma empresa muito boa de trabalhar, porque ela tinha uma estratégia de premiação muito grande. Né? Então se ganhava dinheiro. E se motivava muito para você buscar resultado. Né? A concorrência entre as rádios, né? Então tinha lá grupos de rádios A, B, C e D dentro do grupo. Eram 17 rádios. Então tu era categorizado, tu ganhava por isso. Se tu era categoria A, que tinham 4, tu ganhava mais um salário no final do trimestre. Daí, se tu era B, tu ganhava 0,75. Era C, meio e D, ainda assim, sendo as últimas, tu ainda ganhava 0,25. Tinha 13º, 14º, daí tu tinha distribuição, 5º, 6º, 7º, 8º, porque a cada trimestre tu tinhas um salário, tu tinhas premiação de 3 por 1. Financeiramente era muito bom, e isso te estimulava a fazer coisas novas. Tu pegava uma equipe bacana e a coisa ia embora, né? E a gente tinha uma estrutura enxuta, então a nossa margem de contribuição dentro do grupo era muito grande. Tinha muita coisa legal, foi uma monstra de uma escola, né? Mas você teve essa inquietação de achar que, daqui eu não vou era subir, inquietação. não vou voar. Como eu era uma pessoa estável, eu procurava estabilidade. E ali eu vi que eu não ia ter estabilidade. Porque a minha vida profissional dentro do grupo tinha estagnado. E eu não saía dali. Eu não tinha ideia de ir para a televisão, de ser gerente de televisão em Blumenau, comercial, depois um executivo e tal. Não era o meu drive aquilo ali. E eu acabei pensando, cara, eu vou ter que continuar em Blumenau. E para onde eu vou em Blumenau? E eu sempre tive muito relacionamento. Eu sempre fui amigo dos meus pares, né? Sejam agências, sejam outras rádios, eu sempre me dei muito bem. E eu me dava muito bem com o Paulinho da 90. E a gente trocava muita ideia e tal. E na época eles já tinham ideia de sair um pouco da operação, ele e o Edélcio, das rádios, do grupo de rádios lá. E surgiu a possibilidade do Fábio sair de um grupo da RBS, que tinha gente que não imaginava que eu fosse sair, eu não imaginava, né? E eu comecei a comentar no mercado, olha, eu acho que o meu negócio é por aqui mesmo e tal, e eles tinham uma possibilidade que era única em Blumenau, eles tinham 3 rádios. Então eu deixei de conseguir 2 em Florianópolis, mas eu consegui 3 em Blumenau, que era ainda melhor, né? E aí o Paulinho veio conversar comigo e ele ainda falou assim, poxa, Fábio, talvez seja um pouco cedo para isso, mas a gente não gostaria de perder essa oportunidade para outro player e tal. Vem trabalhar com a gente, né? Vem ser o diretor comercial das 3 rádios e tal. Né? E... Que a época era 90 mesmo, mas era segmento jovem, né? Não. 90 já era adulto. Já estava como adulto. Já era exatamente a mudança. Isso foi 98, foi final do ano, eu entrei em agosto, final do ano saiu a Antena 1 e entrou a 90 do jeito que é agora, 90 Light Hits. Então eu consegui 2008, fazer, né? 2008. Foi... Eu fiquei 92 a 98, 98 2004 Foi 2004. Na RBS. Na RBS, na Atlântida, e em 2004 eu saí e foi a época da mudança de 90 Antena 1 para 90 Light Hits agora, né? Desde então. E eu consegui ainda fazer parte um pouquinho dessa montagem de agosto a dezembro. O Paulo já tinha ela desenhada e tal. Mas uma montagem desde nome de programação, o Manhã Light, etc. e tal. Tabela de patrocínio, precificação e tal. Então eu consegui fazer parte desse processo. Que era o meu... a minha área, né? Claro. E aí eu assumi uma parte junto a Nereu e a Clube, que eram 2 rádios AM, né? A Nereu histórica em Blumenau e tal, né? Todo mundo conhece, sabe, né? Agora
se perde um pouco dessa identidade, mas muita gente que Sim. escutava vai saber disso, né? E a Clube, que era uma rádio do Edélcio, o Paulinho era 90 e a Nereu era da família e tal. E a ideia era que eu fosse o gerente, o diretor comercial das 3 rádios. E assim foi durante 2 anos. Só que talvez tenha sido um pouquinho cedo mesmo, porque o Paulo e o Edélcio, eles ainda estavam muito presentes. Então, tinham muitos processos que tinham que ser resolvidos, de programas terceirizados de final de semana nas AMs, por exemplo. Isso era meio que um tabu, porque isso tinha sido construído pelo pai deles e tal. Então, para mexer com isso era complicado. A presença deles dentro da CAERT, então eles tinham um fluxo muito fácil dentro de governo do Estado e tal. Então, as verbas de governo eram eles que negociavam e tal. E o meu trabalho acabou ficando um pouco limitado, né? Porque eu acabava lidando só com as áreas comerciais que atuavam localmente, né? E aí, 2 anos depois, isso foi um aprendizado e tal, 2 anos depois, Vanderlei Peretti, que era esse que tinha sido meu gerente comercial, assim que o Luizinho saiu e assumiu o executivo, ele ficou lá uns 3 anos, pelo menos. Ele já tinha ido para Florianópolis, trabalhou em agência e tal, e ele era o presidente do grupo da TVBV, que tinha várias rádios AM, tinha 1 ou 2 rádios FM, tinha uma televisão e tal. O Blumenau tinha uma sucursal, e eles estavam comprando a Rádio Blumenau, que era uma das rádios AM. 5º lugar em audiência na Rádio AM. E de uma época que não se fazia muita pesquisa também, né? Não tinha muita frequência. Mas isso não mudou, tá? É uma pena, porque a pesquisa ela mostra o passado, mas ela nos dá a condição para saber se a gente está melhorando. Com certeza. Ou não, e acaba tendo espaço entre uma pesquisa e outra e se perde. Eu sinto uma falta enorme, Fábio. Né? A gente tem a última pesquisa em Blumenau, foi feita em 2019. Sim, 3 anos depois, 4 anos depois. E a Mix voltou em 2021, então os dados da Mix nem estão em pesquisa. Sim. E eu tento convencer, né, o pessoal a fazer, porque sozinho não dá. Sim, é um custo bastante custo altíssimo, né? Mas vamos ver se ano que vem a gente consegue aí convencê-los a fazer. Eu acho muito importante, Mas ainda assim nós tínhamos uma condição de rádios lá onde ainda eram 11 rádios em Blumenau, né? 11, 12 rádios em Blumenau. Ali tinha Globo, que também não era não tinha muita expressão na época e tal, e a AM/FM ainda tinha uma audiência de AM razoável, né? E aí a TVBV, querendo expandir o portfólio deles de rádio, veio a Blumenau e comprou a rádio AM, e transformamos a rádio Blumenau em rádio Band AM. Band AM. Mas era uma Band AM Frankenstein, porque ela era com a cara, ela tinha um nome, tinha algum nome de programas, mas ela era toda feita local, né? Então ela funcionava das 6 da manhã às 19 horas, entrava a hora do Brasil, botava a rede fazia rede de noite, só em madrugada. De noite, madrugada e tal. E aí foi um outro aprendizado, porque daí lá eu era o gerente executivo, digamos assim. Segundo o Saul e o Edson, que eram sócios na rádio, Fábio, a chave da rádio está aqui, tu faz o que tu quiser. E pro bem e pro mal, basicamente era assim, né? A decisão era minha. E eu aprendi muita coisa. Por exemplo, aprendi que tu deve deixar o telefone desligado de madrugada, porque às 3 horas da manhã vão te ligar e vão dizer assim, seu Fábio, a rádio está fora do ar. Fora do ar. Isso eu passo ainda. Né? Mas tá, e agora? O que eu faço? Não, tem que ver lá na rua 1º de Janeiro o que aconteceu com o transmissor. E eu moro no Garcia. Então eu tinha que cruzar a cidade inteira às 3 horas da manhã sozinho, chegar lá, era um matagal, rádio AM, a antena tem que ser antena colocada no chão e com água perto, então é banhado e mato, aquilo cresce, tu escuta o mato crescer. E eu chegava lá de madrugada, aquele breu, agora o que eu olho aqui, né? Para descobrir, porque normalmente os fios de cobre eles são enterrados, né? Na nossa rádio eles eram segurando a antena. Eles tinham sido roubados por peso de cobre e eles tinham sido roubados. Então eu vou voltar para casa para dormir. Para dormir porque não tem o que fazer. Né? Ou 6 horas da manhã, 5 para as 6, tocava o telefone, eu olhava para fora, tá chovendo, eu já sei o que é. Alô? Era o
que tinha o programa das 6 às 8, ou era das 5 às 7, eu não vou lembrar exatamente. Seu Fábio, Mas pra quem acorda perto das 9 era madrugada, né? Não, eu Mas 5 era madrugada mesmo. Não, mas nessa época eu já tinha filho pequeno. Não, aí já mudou a rotina. Entrar no outro ritmo. Mas eu olhava para fora, tá chuviscando, eu já sei o que é. Seu Fábio, o operador da mesa de som aqui não veio. Falei, eu imagino que possa ter acontecido. Liga para o pronto-socorro, porque o operador de som tinha uma motinho, então ele deveria ter caído. Por isso ele não chegou, porque era uma pessoa séria, etc e tal. Obviamente ele estava no pronto-socorro, tinha caído. Muda o processo. Todo locutor vai ter que aprender a usar a mesa sozinho, porque eu não posso correr esse risco. Foi, vira e mexe e tal. Foi um ano muito cheio de coisa, a ponto que eu brincava, porque o meu cérebro, como era muita informação nova, todo dia, ele era como se fosse um tanque de lavar roupa. Olha a figura, né? Mas de linguagem, mas o cara que anda de moto chega cheio de barro e não sei o que, ele vai lá no tanque e vai lavar a roupa e daí aquele barro todo vai lá e tampa o ralo. Então, o meu cérebro era daquele jeito. Vinha um monte de sujeira e tal, e tampava o ralo. E às vezes eu não sabia mais para que lado correr. Aí eu tinha que ir lá com o dedo e limpar o ralo. Para daí voltar a água, descer, para depois sujar de novo e subir. Então, às vezes eu estava na rádio, eu saía da rádio para tomar um café em qualquer lugar, para limpar o ralo, para caber mais informação para voltar. Uma descompressão. Mas foi muito legal, de novo, um ano. E assim, eu vim desmamando da minha ideia de estabilidade, segurança, né, que era o que eu tinha quando eu estava aos 12 anos na RBS. Era uma empresa, todo dia 5 salário, 13º, fundo de garantia, etc. e tal, para uma negociação já de pessoa jurídica com o Paulinho e com o Edelcio na 90 Nereu e na Clube, para uma situação de fio de bigode na Rádio Bandeirantes. Né? Então lá nem contrato não tinha, era realmente fio de bigode e funcionou perfeitamente, honraram tudo que a gente comentou, que a gente combinou, etc. e tal. Mas passado um ano, eu não acreditei mais no projeto do jeito que estava indo. E aí eu acertei com eles que eu ia sair, porque, poxa, se o gestor não acredita, não vai acontecer. Não, Então eu disse, olha, continue o projeto com alguém que acredite para a gente continuar amigo. Senão daqui a 6 meses eu posso ganhar mais 6 meses de dinheiro aqui com vocês. E aí eu abandono, né? Eu acho que não é legal. E isso era 15 dias antes da minha primeira filha nascer. Eu saí de uma reunião que demorou 10 minutos, fui para casa. Se realmente se você conseguiu se desmamar da estabilidade. Exatamente isso. Ali foi assim, pular de um trampolim de 30 metros e acreditar que tinha água embaixo. Né? Deveria ter, né? Tinha. Né? Mas 30 metros são 30 metros. Não, né? E aí, beleza. Para quem não pulava de 1 metro... De 1 metro, Então, fui para casa. Fiquei 6 meses fora do mercado, curtindo a minha filha, com a minha mulher. E depois de 6 meses eu saí, eu falei, eu vou abrir uma empresa de assessoria de comunicação focada em rádio, que é o que eu conheço muito. Efetivamente, tinha tido muitas escolas, muita coisa legal. Em 92, quando eu entrei na RBS, eu fiz faculdade de Direito. Quando eu terminei a faculdade de Direito, no dia que eu terminei a faculdade de Direito, o meu gerente executivo, que era o Luizinho, ele me deu um livro de presente. Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Já vi também. Extremamente leve, sem nada de... Né, e tal, um Agatha Christie brasileiro e tal. E a dedicatória dizia mais ou menos assim, Fábio, aproveita agora que você terminou o curso e tal, dá uma desopilada com esse livro e pensa na possibilidade de fazer uma pós-graduação, de engatar e fazer uma pós-graduação. Falei, tá, Luiz, e aí? Até penso, não vou dizer não pro chefe também, né? Ele me sugere alguma coisa. Disse, não, poxa, tu tens engenharia mecânica, tu tens direito, trabalha na área comercial, beleza, mas, cara, tu trabalha com comunicação. Quem sabe tu não faz uma pós-graduação de marketing, alguma coisa assim, gestão de marketing e tal. Poxa, é uma boa. A RBS me pagou
tanto o curso de Direito quanto o curso de pós-graduação. Isso Legal. foi um dos primeiros que eu, dentro do grupo, recebeu isso pago, que não fosse gerentão, High level. digamos assim. E eu fui fazer pós-graduação em gestão de marketing. Terminei a pós-graduação, fui fazer MBA em gerenciamento de marketing. E aí eu comecei a ter acesso à informação técnica sobre algo que eu conhecia na prática. Sim. Né? Fazer esse mix. Né? Boa. Obrigado pelo merchan. E aí, então assim, eu me envolvi tecnicamente nisso, né? Quando eu saí para ser eu, né? Quando eu abri a minha assessoria, eu tinha toda essa bagagem, a bagagem do dia a dia, do bom e do ruim, de empresa grande, de empresa pequena, de MBA, de pós-graduação, Técnica, MBA, né? E tal, né? Técnica e acadêmica, né? Fui para os Estados Unidos em 2006, no intercâmbio do Rotary, chamado IGE, para não rotarianos. Né? Então vai um líder do grupo rotariano, 4 não rotarianos, e eles vão um mês para os Estados Unidos, num distrito do Rotary lá, vender Brasil, Santa Isso Catarina. foi em 2006. A Ana Paula Ruschel foi contigo? Ela tinha ido antes e ela Eu foi lembrei, porque depois. ela contou a mesma história aqui pra gente, né? Ela foi antes e ela foi depois. Mas eu acho que o dela não era Estados Unidos, Não, cara. ela tinha ido para Ela foi França. pra França, França. França e Canadá. Mas sim. era mesmo programa, né? Isso, é o mesmo programa. Isso. Né? E eu fui, inclusive, banca. Eu fui banca da turma que... Obrigado. Eu fui banca da turma com que ela foi na segunda vez. Mas eu não fui aceito no grupo. Eu era o quinto elemento que eu brinco, porque era um rotariano, 4 não rotarianos e 2 extras. Caso tivesse algum problema de saúde, um dos Sim, 4 sim. que tinham sido selecionados, se tivesse um problema de visto, se tivesse algum tipo de coisa, eu estava Na reserva. E eu era o primeiro da reserva. O segundo eu nem sei quem era, porque nunca apareceu. Não se interessou. E eu me interessei, porque eu gosto de conversar, de participar, etc. Eu fiquei 6 meses dentro do processo com eles, fazendo apresentações. Desculpem. Imagine. É que eu falo pouco, daí quando assim eu falo um pouco mais, a garganta incomoda. E aí eu fui 6 meses participando e tal, e poxa, a minha função vai ser ir no aeroporto e dizer tchau. Boa viagem, amigos. Ninguém vai ficar doente, todo mundo tinha visto. Eu falei, poxa vida, aí sim eu ia ficar frustrado. Daí eu questionei o Rotary, eu falei assim, porque eles recebiam tudo pago, efetivamente tudo pago. Eu falei, se eu pagar a minha passagem, vocês me aceitam ir no grupo? Paga o meu lanche? Porque lá ia ficar em casa de rotarianos, iam ter eventos, etc. Então, poxa, se eu pagar a passagem, vocês não conseguem? Fábio, nunca tentamos, vamos perguntar. E foram, e conseguiu. E eu fui o quinto elemento, eu fui o primeiro step, digamos assim. E é um intercâmbio que é pessoal e profissional. Então vai lá para vender o Rotary daqui, os distritos, era pessoal de Jaraguá, Joinville e Blumenau, que era o distrito do Rotary aqui. Eu fui pelo Rotary Hermann Blumenau. E chegando lá, eles perguntavam o que tu quer fazer lá, que tipo de interação profissional. Eu falei, olha, eu trabalho em rádio, eu gostaria de conhecer rádios, né, grupos de rádios, grupos de comunicação. Eu fui visitar lá, principalmente porque na época se falava da rádio digital. Já tinha Sirius, já tinha XM nos Estados Unidos e no Brasil não. E as rádios iam ser todas digitalizadas. O Brasil ainda estava bem naquele esquema de discutir a tecnologia, se ia ser americana ou japonesa. E tal, e que acabou não acontecendo. Então, assim, eu fui lá, a gente passou um mês, era um mês de maio, fizemos 17 apresentações do Rotary, fomos fazer visitas e tal, e eu fui entender como é que funcionava a rádio digital, que a rádio digital vai transformar a AM em FM, e a FM em qualidade de CD. Né? Era o que era vendido, bem isso. E não aconteceu. Né? Não aconteceu. Mas
De novo, mais informação, mais formas diferentes de vendas de coisas e tal. Pô, foi muito legal. Voltando, eu pensei, eu vou juntar tudo isso. Pô, eu acho que eu tenho uma certa bagagem para ir para o mercado e vender uma assessoria em rádio. Não deu nem pro sal da sopa, né? Não era... Eu tava aqui na expectativa, aí eu bombei. Aí, não. Deu nem pro sal da sopa. Depende do teu objetivo, né? E às vezes teu objetivo vai mudando. Uma coisa que eu E o próprio mercado também vai mudando, né? Às vezes o próprio mercado não absorve mais. Quando você acha que vai absorver, já tá diferente. Mas a minha dor na época é a mesma que talvez vocês tenham hoje, de uma forma diferente. Uma coisa que me impactou, eu ter uma solução só para o cliente. E não querendo falar mal do meio rádio, que eu acho que é ele e outdoor é um dos meios, são os meios que mais sobreviveram às novas mídias, etc. e tal. E a rádio já foi morta várias vezes, quando começou a televisão, etc. e tal. E não aconteceu. E tem volumes maiores de audiência, até porque essa questão. Eu sempre digo que o Brasil está 3 a 5 anos atrasado com relação aos Estados Unidos e é que às vezes é ótimo. Porque se tu for mudar de tecnologia, se tu for mudar de trend cada vez, a gente vai ter um monstro de investimento aqui e não vai reverter em vendas, em resultado de audiência e tal. Então, essa questão da rádio digital, graças a Deus que estava acontecendo nos Estados Unidos. Testaram lá, eles têm dinheiro, eles têm... Né? E aqui a gente continuou na questão que a gente estava, e agora as AMs realmente mudaram para FM? Para FM e a qualidade agora é igual, etc. Então, mas ter uma solução, né? Talvez quando eu trabalhava na RBS eu poderia ter 3 soluções, TV, rádio, jornal. Né? O jornal não existe mais. Então, TV e rádio. A TV está passando por uma nova bem grande agora, e tal. Então, assim, ter só rádio. E eu ia para o mercado com uma assessoria, eu não tinha uma rádio, eu tinha uma assessoria em rádio, eu era um comercial, um de projeto, né, estratégia e tal, mas isso não era comprado na vontade, velocidade e volume que eu gostaria. Daí eu chegava lá e perguntava para o cliente, assim, o cliente perguntava para mim, mas tu faz arte para outdoor também? Não faço. O meu negócio é rádio. Beleza. Chegava no outro... E um flyer, eu queria um flyer, um folder e tal, não, cara, não faço. E um site, rádio, mas rádio agora... Falei, cara, eu preciso aumentar o meu leque de serviços mas eu não sei fazer. Eu sou criado em rádio, eu tenho capacidade de aprender, mas eu preciso me juntar a alguém que seja especialista nisso. E eu fui buscar parcerias em agências que tivesse uma certa ociosidade de mão de obra, né, que não trabalhasse 100% de capacidade, que tivesse uma criatividade e que tivesse essa possibilidade de trabalhar com um terceirizado, digamos assim. E eu fui... eu tinha 2 agências que eu trabalhava, mas a principal que eu trabalhava era com a casa do Juliano. Né? E a gente trabalhou uns 3 anos juntos. E a coisa começou a crescer. E aí eu tinha essa possibilidade de criar, de produzir e tal. A gente tinha um acordo financeiro PJ, digamos assim, né? Aí eu tive que abrir uma empresa. Né? E a minha empresa precisava do nome. E, cara, eu sou falante e tal, mas não sou criativo pro lado profissional. A minha criatividade é um pouquinho torcida, né? E aí eu pensei, cara, eu vou botar FPH como razão social, Fábio Pinto Hoffman. Cuidado com o meu sobrenome. Não falei nada, nem pensei. Eu sempre digo, enche a boca quando falo meu sobrenome. Talvez isso seja cortado. Não, deixa lá. Guto tá acostumado. Mas quando bota o pinto no meio, tá tudo certo, né? E a história... o pinto vem atrás. Isso, né? E a história é a seguinte, lá em casa o único que não tinha pinto era meu pai. O pinto era da minha mãe. Então tu imagina que um cara chamado Fábio Pinto Hoffman, que ele não aguentou de bullying no colégio, né? E hoje eu sou mais desenvolto por causa disso. Menos traumas também, né? E aí era FPH, mas FPH não ficava legal auditivamente.
talvez até ficasse, pô, se Fitzenreuter, se Neumarkt, se Kickbusch, Sim, se... Eu ia te comentar exatamente isso, né, cara? Você estava preocupado com fonética de uma cidade que tem umas pronúncias alemãs aqui, que Deus do céu. Acho que o maior caso, onde fica o Polpeta ali, o Brickheimer. 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 Né? Então o FPH nem Terra era do tão ruim. Schützenverein. Né? Então... E aí eu pensei, tá, mas por uma logo, eu queria criar uma logo e tal, e eu acabei criando o nome F3, que é Fábio Hoffmann, Hoffmann com dois Fs, e Fábio com F3, três Fs, né? E três Fs, F3, eu preferi F3 e assim ficou. Não, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Porque tem o Fernando que tá contigo lá, né? Eu falei, tá, mas quem é o outro F? Né? Porque pra mim era Fábio, Fernando e Flávio. A gente tá procurando um sócio investidor que comece com F. Com F. Né? Tem um pré-requisito, né? Prazer, Dinheiro Gustavo. Gustavo. Não, mas se tu tens dinheiro para investir, compramos qualquer nome. Muda já para um F2G também. Aí, mas como já existia durante quase 4 anos a F3, e a coisa cresceu... Isso foi que ano? A criação da logo? Isso foi mais ou menos quando? Isso foi há 16 anos atrás, quando eu saí, aqueles 6 meses que eu saí quando a minha filha nasceu. Então, isso nós estamos falando de 2007, 2008. Né? Então, de 2008, aí deve ter sido começado a criar logo e tal, de um determinado formato. E aí eu fiquei uns 4 anos, e lá por 2011 o volume cresceu, e o Fernando era diretor de criação da Casa primeiro, da Casa Comunicação, e nesse meio tempo ele tinha ido para a Metra. Metra. Ele já estava uns 2 anos e pouco na Metra, e ele era o meu freelancer que eu trabalhava frequentemente, digamos assim, né? Porque eu já tinha começado a ideia de montar uma agência. E eu terceirizava com ele, não mais tanto com a Casa. E fui até um determinado momento que eu falei, Fernando, pula na piscina que a água tá gostosa. Vem trabalhar comigo. Fomos conversar no Blue Lanches, no final de tarde. Ele falou, cara, pô, recém-casei, tô pagando um apartamento, não sei se é hora... Falou, minha filha tá aqui, querido. Não, mas aí eu tenho exemplo, né? Que eu larguei 15 dias antes da minha filha nascer e tal. Eu falei, pô, tá, mas eu vou pensar. Ele pensou e topou. Outro que errou, tipo Luizinho. Comercial, né? Mas até me lembrou uma história do Xangô de Baker Street, que às vezes a gente erra, mas acerta, né? Tem uma parte do conto do livro em que o Sherlock Holmes chega num restaurante e a garçonete vai servir ele. E aí um cara fala, vai lá servir o Sherlock Holmes. E isso é aqui no Brasil, né? Daí ela chega, o senhor que é o seu Sherlock Holmes? Sim, sou eu, mas... Você não acerta tantas coisas assim, você não descobre tantas coisas assim. Por exemplo, o que eu comi no café da manhã? Ela quis desafiar ele. Ele falou, deu uma leitura assim, você assim assado, você comeu ovos mexidos no teu café da manhã. Ela, nossa, você acertou, como é que você descobriu? É por causa dessa mancha de ovo na sua blusa. Ela, não, esse é um broche de ouro que eu ganhei da minha irmã. Ele errou acertando, tá vendo? Ou acertou errando. A intuição do cara levava a isso. Então, às vezes, um pouco desse feeling é necessário, né, Fabinho? Não, e buscar ir pra frente, e buscar melhorar, buscar as pessoas certas. Nessa conversa, o Fernando não me disse que sim, falou que ia pensar, voltou e falou, vamos lá, Fábio, vamos... Falei, Nando, vem então... Assim, eu tinha uma reserva quando eu pedi a minha demissão lá. Sim. Né? Óbvio que eu sou louco, mas não rasgo dinheiro e tal. E essa reserva tinha começado a diminuir durante os anos. Eu não quis baixar o meu padrão de vida, né? As coisas que eu fazia, família, filho, gasto novo, colégio, babá e tal. E foi indo e eu falei... E num determinado momento eu tive R$800 positivo na conta. Né? R$800. E eu era extremamente estável e tal. Aquilo para mim me incomodava muito. E naquele momento de R$800 deu uma subidinha no outro mês... Já tinha sobrado 1.500, no outro mês já tinha 2.900, e aí a coisa começou e eu voltei a ter um
uma reserva. E quando eu fui convidar o Fernando, eu falei, Nando, eu não tenho grandes coisas, mas eu tenho uma reserva que nos garante aí pelo menos meio ano, um ano. E eu tenho um cliente maior, que é a Altona, e ele nos paga o sal da sopa. Ele nos dá essa estabilidade básica Pra tocar o negócio. Mas se precisar, cara, eu te banco alguma grana pra complementar e vamos fazer meio a meio. As pessoas falam, porra, meio a meio, cara, tu é louco, uma sociedade meio a meio não vai funcionar. Cara, 12 anos. Eu e o Fernando, acho que a gente discutiu 2, 3 vezes. Ele é o tipo do criativo que eu digo, que já tinha passado da época das ilusões, né? Do deslumbre. Sou isso. Sou Inclusive aquilo foi e tal. uma época muito disso, né? Quem Era da faculdade de comunicação sonhava em ser o grande diretor de uma grande agência e isso era muito... E ele é muito bom, mas ele sabia que no final do dia tem que vender. Tem que ver o que No quiser. final do Tem que ver o dia cascaio. tem que ser bonito, tem que ser legal, mas tem que ser comercial. Então, Às mas vezes você vê como é interessante essa história que o Fábio traz pra gente, porque é isso, comunicação, às vezes as pessoas pensam que é só criatividade, sabe? É comercial, cara, é venda, é produto também. Às vezes o desenvolvimento da ideia é fantástico, você tem aí toda uma criatividade envolvida que faz uma coisa linda, Mas não reverte mas ela não... Não é, Ou exatamente. estratégia, o Mas ela não resultado vende. Ou não institucional, permite ou- que o departamento de venda faça seu trabalho da maneira correta, enfim, né? E mais do que isso, o criativo é conhecido como meio dodói. Ele fez o filho dele, é perfeitinho e tal, e daí tu chega no cliente e diz assim, não, beleza, só que eu quero virado para esse lado, Isso. com a minha logo aqui, eu quero sem asa. Eu falei assim, não, cara, isso aqui não funciona desse jeito. não pode ser assim. Falei, cara, eu tentei, como comercial, tentei atendimento, tentei, mas não deu, cara. E aí ele vai ficar brabo, e daí não vai fazer, e daí sai e volta. E o Fernando não tinha mais essa birra, ele era uma pessoa super equilibrada, etc. Eu falei, cara, vamos apostar e vamos fazer sociedade, e éramos nós dois. Então a gente começou a F3 há uns 12 para 13 anos atrás nessa. Eu e o Fernando com um cliente, tinha algumas outras coisas, mas eram muito Pontuais, pontuais, né? E tal, e a Altona era um cliente com contrato. E saímos. E nunca precisei pagar o Fernando como sócio naquela diferença, porque a partir dali nós começamos a viver daquilo efetivamente e a agência começou a crescer. Claro. Mas era F3. Falei, Nando, vamos trocar esse nome, né? Depois de um tempinho que a coisa funcionou efetivamente e tal, que a gente viu que a gente ia continuar sócio. Porque eu falei, poxa, deve ser chato para ele, né? De ter trabalhar num negócio que ele é sócio, mas que tem uma ligação tão referência direta ao seu com- nome, direto ao apesar seu das nome. pessoas pensarem, Fábio Fernando e quem era o terceiro F. Né? Ele falou pra você, não, mas eu tenho meu irmão Flávio. Isso, de novo, vamos botar 1% ali e tal, né? Fábio Fernando, Não tem aquela piadinha que tem o cara fala só com F, a página inteira, Sim, né? sim. Tem muitas ideias por ali. Aí como é que a gente fez? A gente um dia parou para pensar em mudar o nome da agência. Daí o Fernando fez uma lista de 100 nomes, eu fiz uma lista de 100 nomes. Jesus trocou. amado, vocês conseguiram fazer cada um 100 nomes. Não, mas escuta, isso não quer dizer nada sem nome, porque trocamos. Daí eu escolhi 20 dele e ele escolheu 20 meu. Juntamos 40 nomes. Aí desses 40 nomes, fomos sentar para conversar. Esse. Sobraram 5. Não, sobraram 10, vamos dizer. Aí começamos a entrar registro.com para ver se tinha registro para registrar o site. Sim. Na época as redes sociais ainda eram Sim. Tava engateando, né? bem... Mais importante era você ter o teu www garantido. E nenhuma delas. Tinha umas 2, 3 talvez. Mas daí vocês não gostaram do nome. Uma delas era uber.com.br. Meu Uber.com.br liberado. E a gente falou, cara, Uber, que é super em alemão, e não sei o que e tal. Mas a gente não queria essa pecha de germanicismo e não sei o que e tal. Deixamos passar Uber. Eita, rapaz. Nem tivesse feito para vender Sim, depois. sim. E aí acabamos que decidimos continuar com F3, daí demos uma nova roupagem na logo e tal, e aí isso deixou de ser, eu espero que tenha deixado de ser relevante para o Fernando também, né? E a gente lida com... Talvez, na verdade, nem era você que levantou essa bola, né? Cara, às vezes é melhor não perguntar. Né? Como a coisa tem funcionado há 12 anos, quase 13, continua assim. Mas a gente tinha um outro problema, ainda. Pequeno problema. Nós éramos em 2.
E a gente precisava alugar um lugar para ficar e tal. Nós alugamos um antigo consultório de uma psiquiatra que tinha 2 salinhas, o corredor era cheio de armários e uma cozinhazinha no final e um banheirinho. Tinha 46 metros quadrados. O Fernando tinha a sala da criação, eu tinha a sala do atendimento, mas que não cabia gente nem numa sala direito, nem noutra e tal. E a gente tinha que vender o nosso formato. O que a gente pensou quando a gente abriu a agência? Vamos fazer uma agência para um segmento que eu achava que era mal atendido e que eu ainda acho que é mal atendido. O cliente pequeno-médio. Que ele não tem o porte para ter uma agência grande, onde ele tem uma estrutura de 30, 40 pessoas, 50 pessoas numa agência, que isso tem um custo. Claro que é compreensível que assim seja, né? Que assim seja, porque tem custo de pessoas, tem custo de investimento, etc., mas às vezes é incompatível com o que o cliente pode anunciar e ele acabava às vezes pagando caro por uma coisa que ele não precisava. Ou que às vezes era até ruim para a agência, porque ela tinha que cobrar barato num profissional caro e tal. Para nenhum dos dois ficava bom. E tinha aquele cliente que era atendido pelo autônomo, que também, daí era ao contrário, não tinha estrutura. Né? Ele precisava, para fazer uma arte, ele precisava ter um terceirizado, ele precisava usar o veículo, ele precisava o áudio, para fazer o spot da rádio tinha que fazer e tal. Então era muito pequeno para atender o cliente, pequeno e médio, ou agência muito grande. Então a nossa ideia sempre foi ter um cliente pequeno-médio, e não em expressão ou relevância, mas em possibilidade de investimento ou necessidade de propaganda. E começamos nós dois e a gente pensou o seguinte, tá, cara, mas se a gente precisar de um planejamento comercial e não sei o que, a gente não tem um planejamento dentro. Não, a gente contrata. Se a gente precisar de... Não, a gente vai montar de um site. A gente não faz site, a gente faz o layout do site, mas não faz a programação, não. A gente terceiriza com parceiros e tal, e virou F3 Business Connection, que era muito mais legal do que conexão de negócios, né? E dizia mais ou menos o que a gente fazia, que era conexão de negócios. Então, era uma desculpa, entre aspas, para a nossa falta de estrutura, mas no final acabou sendo uma ideia interessante. E assim, a gente começou só nós dois, desde cafezinho, limpeza do lugar, atendimento, telefone e tal, éramos nós dois que fazíamos. Financeiro e tal. E aí contratamos uma menina para nos ajudar, 1, 2 não deram certo, a terceira pessoa está com a gente há mais de 11 anos, que é a Karen. É família. Né? Ela era estagiária, ela estudava na FURB, na Uniaselv, eu não lembro exatamente onde, ou no IBS, Bom, ela estudava publicidade e propaganda, o Fernando é formado em publicidade e propaganda, eu não sou, mas tinha pós em marketing, gerenciamento de marketing, e montamos uma terceira pessoa que vem já há muito tempo com a gente. E depois outra pessoa, depois um criativo e tal. Hoje nós temos 10 pessoas na agência, com ideia de... O meu número cabalístico é 12, não sei porquê, mas é 12 pessoas. E que nos serve extremamente bem para os nossos objetivos. E a gente conseguiu ser fiel ao que a gente imaginou lá atrás, com teoria, na prática. Ter esses pequenos, médios clientes, tentar fazer um serviço com qualidade de agência grande. Todas as pessoas que trabalham comigo lá já trabalharam nas grandes agências de Blumenau. Né? A começar pelo Fernando, que era diretor de criação na Metra e que veio ser o sócio na agência. Então, teve gente que trabalhou na Seven, teve gente que trabalhou na Ativa, teve gente que trabalhou na Free e tal, né? É um mercado que tem uma certa... Mas eu aposto que vocês continuam ainda, porque eu acho que é inevitável que não seja assim, ainda assim terceirizando algumas coisas para serviços específicos. Sim. Primeiro que eu descobri que os melhores parceiros são os próprios veículos. Né? Ninguém entende mais do próprio veículo. Eu preciso de um planejamento de outdoor. Cara, no nosso prédio tem a base que faz planejamento disso. Ou eu vou lidar direto com uma Blue Door, por exemplo, que vai... Cara, os nossos melhores pontos são esses. Eles sabem exatamente. Né? Outra coisa que a gente determina é que qualidade técnica é commodity. Todo mundo pode ter, mas ela tem que saber se relacionar. Né? E a gente, quando contrata, a gente se preocupa muito mais com relacionamento entre equipe do que com a qualidade técnica. Outra que a gente descobre que portfólio, qualquer um pode
deixar fake, ou, né? Mas na hora de tu ter o relacionamento, a gente quer sempre montar os 12 anos que a gente está indo para o 13, a gente está tentando montar uma equipe que seja longeva, sabendo que vai ter mudanças, etc., mas que enquanto estiver ali, seja... Cara, tu trabalha de segunda a sexta-feira, às vezes fora de horário, às vezes sábado e domingo, tu tens que estar legal no grupo, né? Então a gente pensou dessa forma lá na agência F3 lá atrás e ela continua dessa forma, no nosso pensamento, eu acho que tem sido um sucesso. E aí viemos crescendo e continuamos, sim, fazendo as parcerias, mas a gente tem uma estrutura interna muito melhor do que tinha. Não, mas eu digo exatamente nessa necessidade de talvez terceirizar uma coisa ou outra por causa da rapidez de evolução de algumas plataformas, né? E que, exatamente por como a gente estava comentando, não necessariamente serem duradouras, talvez não valha a pena você investir. Com certeza. Redes sociais é muito assim. Né? A questão da comunicação online, né? Não só redes sociais, Google, etc., foi uma coisa que a gente demorou um certo tempo para oficializar como um serviço a ser apresentado. Então a gente fazia isso para os nossos já clientes, sem custo, até alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás. Era tudo complemento, na verdade. Era né? tudo muito novo para todo mundo, também você não sabe nem como precificar isso, né? Hoje já está mais claro para todo mundo como faz isso. Esse é um argumento que a gente deveria ter usado, mas a gente, na real, a gente pensava o seguinte: eu não vou abrir flanco para entrar um outro player aqui e levar meu cliente para um serviço alternativo. Outra que a gente aposta na identidade de comunicação. Então, seja offline, online ou que line seja, tem que conversar um com o outro, tem que ser reconhecido. É uma velha escola, vamos dizer assim, né? Sim, tem coisas que não, assim, que não devem mudar. E é aquela situação, né, Guto, que a gente já tantas vezes conversou aqui, né? Branding e conversão. São coisas diferentes. Vai trabalhar branding, você vai ter que trabalhar numa plataforma, numa multiplataforma. Devem funcionar juntos. Né? O objetivo da comunicação é institucional, é comercial, é conversão ou não conversão, ou chamar para o site, ou para... Né? Então a gente começou com redes sociais para aprender com os clientes, não cobrando e fazendo algo que era muito estudado, a ponto de hoje a gente tem um núcleo dentro da agência que tem 2 redatoras, tem uma pessoa de performance, tem uma pessoa de criação específica para redes sociais, estamos pensando em 2 pessoas agora, né, para dar um volume nisso. Mas continuamos com parceria, porque isso por si só já é um desafio muito grande, porque as coisas mudam muito grande, né? Mas existe a questão da mudança dos algoritmos, etc. e tal, que isso... A gente brinca, né? Tem a figura tradicional do sobrinho do cliente que faz coisas, né? Não, mas meu sobrinho faz site. Não, meu sobrinho faz a brincadeira do sobrinho, mas que é uma pessoa só. Cara, é humanamente impossível, cara, estudar, entender, colocar em prática, testar, criar... escrever texto de mais de um cliente sozinho e que seja eficiente. Porque se ele não continuar estudando todo dia, daqui a 6 meses ele está obsoleto. Nem 6 meses. Exato. Nem 6 meses. Exatamente. Mas vamos dar 6 meses, porque também nós temos um mercado que os clientes, às vezes, eles veem, por exemplo, redes sociais como um mal necessário. Às vezes eles terceirizam a responsabilidade de dar certo ou dar errado. Cara, e não querem nem saber, nem participar. E é uma pena, porque quem entende da empresa é o cara. Mas daí ele joga na mão das pessoas que ele terceiriza para fazer isso e espera um puta resultado. Mas, cara, se não se envolver... Não funciona dessa forma. Não funciona efetivamente. Tem que ter alguém dentro do cliente que vá ser responsável por isso. E só isso também não funciona. E só isso também não funciona. Exatamente. Porque eu tenho uma ideia... De novo, ninguém é infalível. Né? A gente não pode dizer, eu sei tudo. Porque amanhã a gente já tem coisas que a gente não sabe. Então... mais cabeças pensando, a gente minimiza a possibilidade de erro. E aquilo que a gente estava comentando antes também, né, Fábio? A gente não precisa saber tudo. Né? A gente tem que saber contratar também e saber fazer a parceria com quem sabe. Com certeza. Com certeza. A gente já falou isso outras vezes aqui também, né, Guto? A semana passada esteve aqui a Andressa Kassuba, né? A agência dela trata especialmente, obviamente outras coisas também, mas especialmente em redes sociais. Cara, é um papo que para nós é íntimo, a gente sabe do que a gente está falando também, a gente entende, mas é óbvio que vão ter horas, cara, que eu não vou nem saber mais como é que funciona um TikTok, não sei o quê. Cara, eu preciso entender no macro.
Né? Depois eu preciso que alguém saiba fazer no micro. Né? Principalmente porque uma das coisas que a gente aprende trabalhando com comunicação, que não é aquilo que eu acho, e é aquilo que é. Eu vejo isso na forma mais antiga ainda. Né? A gente tem muitas logos que a gente criou já nesses 12 para 13 anos. Muitas logos. E normalmente a gente apresenta 3 versões diferentes de uma logo. A gente caminha por caminhos diferentes e tal. E a primeira pessoa que vê, a segunda pessoa que vê isso sou eu. Primeiro foi o Fernando e a turma dele que criam. E a partir daí passa para mim para olhar a apresentação e dizer assim, não, ó, essa é legal. Eu larguei mão disso, porque não sou eu que tenho que achar legal. Ela tem que ter técnica, ela tem que ter critérios, ela tem que ter leitura, ela tem que ter critérios básicos. Boa, ruim, bonita, feia, são questões pessoais. Subjetivas, né? Totalmente subjetivas. A gente sempre fala assim, se for escolher um nome... E esse momento que a gente está vendo a logo ali, a gente está olhando com lupa. Mas daí eu falo a questão do logo. Brickheimer. Cara, eu não tenho ideia de qual é a logo dele. Também não tenho. E o nome, se fosse para escolher, eu não escolheria Brickheimer. Jamais. Coca-Cola. Cara, Coca-Cola, o que quer dizer Coca-Cola? E é o maior sucesso de venda de refrigerantes e hoje ela se reconhece só pelo perfil de uma garrafa, às vezes só a cor. Né? Então é o que tu faz com a logo, é o que tu faz com o nome e tal. Quando tu passa a lidar com o cliente, eu aprendi o seguinte, eu não tenho que gostar. Porque às vezes eu não gostava. Eu não gostei desse coffee time aqui, Fernando, por quê? Aí eu acabava apresentando para o cliente e eu vendia melhor essa logo para não boicotar um serviço que tinha sido feito. E às vezes era o que o cliente gostou. Então assim, na questão de redes sociais ou de a pessoa achar que sabe e tal, ela tem que abstrair isso um pouco. Sem dúvida. Porque se ela for para aquilo que ela gosta, é capaz de ser o errado. Mas é Esse diferente não é o teu trabalho também. O nosso trabalho como líderes, gestores, comerciais, é o quê? Você entender a dor do cliente, traduzir isso em ação e saber delegar o que vai ser feito para curar aquela dor do cliente. Mas é diferente de, por exemplo, você chegar por criativo e falar, cara, é que eu conheço o cliente. Eu sei que o cliente não gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não está dando a tua opinião a respeito daquilo que foi feito, né? Mas é o briefing. Tendo um briefing bem feito, Sem dúvida. Né? Tem cliente que ele gosta de criar. E isso é um risco. Entende? Porque daí tu tá no gosto. Mas pior ainda, tem cliente que não que gosta de criar, mas que não é a pessoa que vai decidir se vai ser aceito ou não. Né? Mas não é pior, é que isso é o dia a dia. Né? Então, esse é o nosso dia a dia. Então, Na verdade, é uma luta na comunicação. Há muito tempo a gente trabalha com isso, é você fazer um trabalho e eu parto do pressuposto que se alguém está te contratando é porque você sabe o que está fazendo, ele não sabe. Pelo menos mais do que ele. Né? Exatamente. Mas quantas então vezes... aí tem uma relação de confiança muito importante que tem que existir. Mas né? quantas vezes você não viu, cara, um negócio assim, você olhou e falou, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, cara. Aí, como é que alguém fez isso? Falando, não é que nem como alguém fez isso, é como é que alguém aprovou isso. Porque às vezes o cara teve que fazer aquilo. É tipo quando a gente olha alguém tão feio, acha que é gol contra, né? Não é possível que alguém fez de propósito, é mais ou menos isso, né? Fraco de feição. Eu sempre digo, vou apresentar a agência para um cliente. Ontem eu estava num cliente novo que nos foi indicado. Isso é outra coisa. De forma geral, a nossa agência sempre é indicada. Eu não vou bater na porta de clientes e dizer assim, tá precisando de alguma coisa e tal, porque eu não gosto de receber não. Ninguém gosta de receber não. Sem dúvida. Mas eu trabalhei muito tempo com um produto que de repente não era líder, ou quando era líder... Tu recebeu tua cota de não há muito tempo. Já, eu não lido bem com isso, né? Brincadeiras à parte, mas é uma das coisas que eu combinei com o meu sócio lá atrás. Falei, Nando, vamos tentar trabalhar dessa forma, porque é muito mais assertivo. Se o cliente precisa, se o cliente está buscando, se alguém indicou, cara, capacidade nós temos. É só uma questão de a gente chegar lá e ter o preço, né? Ou ter a minha bela pessoa, meus lindos olhos azuis e tal, para convencer. Mas já é uma venda pronta. 70% está feito. A venda passiva é obviamente mais fácil. Né? No começo, obviamente, que a gente tinha que se provar. Então, a gente tem um caso específico de um cliente que ele nos chamou, um cliente em Indaial, saída de Indaial para Brusque. E a primeira reunião, era uma empresa
Cara, me deu, este, o só grande. que me deu um bug aqui de Indaial pra Brusque. Brusque, de Gaspar para Brusque. Tá, que susto. Não, o bug foi... Indaial tá É que voltando. depende como ele foi, né? É, Bem sucedido. Cara, passando em Porto Alegre, indo para Brusque, né? Pô. Aí a gente tava no começo, e era só eu e o Fernando, fechamos a agência um dia à tarde lá, 3 horas da tarde, chegamos lá nessa confecção e tal, e essa confecção tinha um nome próprio, não confeccionava para ninguém, etc e tal. E aí, a pessoa que nos atender, que era o dono, ela teve um problema e não pôde. E ela pediu para o diretor financeiro nos apresentar. Olha, a gente queria assim assado fazer, porque o nome é tal, a gente queria dar um up na marca e não sei o que e tal, isso, aquilo. E fez lá toda uma defesa e tal, e eu junto com o Fernando, porque às vezes o atendimento entende uma coisa e chega e não é, e daí o criativo faz e diz, pô, cara, tu me deu um briefing. Não, nós fomos os dois juntos lá, então não teve dúvida. O cara nos atendeu, pá, anotação e tal. Voltamos e falei, pô, esse aí vamos pegar para um cliente que vai dar um destaque legal, vamos fazer, fiz uma apresentação, já saímos direto com a logo já. Nem fechamos com o cara, na hora que a gente ia negociar preço e tal, a gente já chegou com o negócio. O material é esse aqui, ó. 60 lâminas de apresentação. Compramos na época um projetor de alta definição para fazer apresentação e não sei, pô, investimos, porque não tinha nada na gente. Sim. Começo. Chegamos lá e aí estava o dono. Na segunda reunião estava o dono e estava com o diretor e tal, nos atendeu, cafezinho, bolachinho e tal, mostramos. Imagina, 63 lâminas para destrinchar aquilo ali em uma conversa. Aí o dono pediu o almoço. Não, já foi uma tarde para não ter que, né, para ter que na hora que escurecesse a gente ir embora. Né? Aí, beleza, ele terminamos a apresentação, ele falou, poxa, muito bacana, o trabalho de vocês sensacional, a gente chegou nem a negociar valores, etc e tal, mas olha, se eu abrisse uma outra empresa, e a gente fez umas 6 alternativas diferentes. Era moda infantil e jovem, e aí tinha masculina e feminina e tal, a gente fez variações e tal, e de cores diferentes, e de fontes, e cara, foi um trabalho absurdo, pesquisa de concorrência e tal. Assim, pô, se eu quisesse abrir uma nova empresa, cara, eu teria aí 5 marcas que vocês apresentaram para 5 empresas. Show, fantástico de vocês. Mas eu não estou entendendo, por que vocês apresentaram isso? Olhamos para o diretor financeiro. Nós conversamos assim, ele explicou isso. Não. O que eu queria era o seguinte. Era só fazer um folder. Não, nem isso. Vamos imaginar que a marca dele fosse Coffee. Ele queria dar um up no negócio. Ele queria fazer Coffee Up. Ai, papai. Na mesma fonte. Meu Deus. O negócio dele era extremamente simples. É que tinha, sei lá, Vogue Concept. Era um sobrenome que dava uma valorizada no produto dele, transformava cara, em algo mais... Eu vou usar isso aí como case pra vida, cara. Não, mas leve. E leve o seguinte, outro case, quando tu tiver um sócio, leve ele junto, porque ninguém ia acreditar. Ninguém. Terminamos a apresentação, melhor história, não aconteceu. Não aconteceu porque a gente não fez o up. Né? Cara, faltou a lâmina 64. Eu não queria estar no lugar de vocês. Saímos da empresa, passamos pelo centro de Gaspar, paramos no posto de gasolina do Bela Vista ali. Até ali a gente não falou nada um com o outro, nem se olhava. Garçom, vê 2 long neck aí. 2 long neck, sentamos. E aí, o que achou? Realmente, se tu contasse, você não ia acreditar. Mas erramos absurdamente por uma falta de um briefing. Sim. Então, quando a gente mostra um portfólio, eu digo o seguinte, cara, tudo que está aqui não vale nada, porque tudo isso aqui teve um briefing, certo, errado. Às vezes tu apresenta, que a gente estava falando ali antes, né? Como é que alguém fez isso? Sim. Como é que alguém aprovou? Cara, estava no briefing. O briefing pode estar errado, mas não me julgue por isso aqui, porque pode ser que ficou muito legal porque o briefing foi muito bem feito. Bem feito. Ou ficou muito ruim porque o briefing foi mal feito. Então nem tudo é nossa
mérito, digamos assim. Nem mérito, né? nem culpa, na verdade. Nem culpa, né? Então, assim, não adianta eu te dizer, gente, olhe para um portfólio de uma agência para tu ter noção de potencial, de capacidade. Capacidade produtiva, né? né? Você vê ali, pô, aquele time Isso. dois, Poxa, isso aqui eu gostei, mas não julgue a peça porque ela teve uma história antes de chegar ali. E convenhamos também que assim, né, Fábio? A forma de você pesquisar uma agência e tudo mais, ela necessita de um pouquinho de tecnicidade também, né? Porque a grande maioria... Beleu Reis, obrigado. Tomou uma microfonada na cara aí. Mas o jeito de procurar uma agência também, ela precisa de uma certa tecnicidade, porque se a gente for depender somente de ficar olhando sites, etc., você sabe muito bem como é que funciona, e não é aqui em Blumenau, isso é no Brasil, talvez no mundo, não sei porque eu não pesquisei agências no mundo. Mas é que no site vai aparecer todos os jobs como clientes, né? Lá bonitinhos, né? Então vai ter nossa, o cara atendeu ali a Coca-Cola. Pô, fez um job aqui, né? Sei lá, fez uma coisinha qualquer. Então não adianta basear-se nisso. Vai ter que basear-se exatamente em trabalhos realizados, executados. Né? E muito mais dentro da agência que a gente se propôs a ter. Daí, a gente teve o evento da CDL que a gente teve agora, né, Sim. umas semanas e tal, e na brincadeira lá no nosso painel eu brinquei, poxa, eu estou em desvantagem aqui porque eu sou offline. Isso parece palavrão, né? Velho, e etc e tal. A própria Caerte agora mudou para a Rádio Tá On, né? Então agora eu acho que eles querem que a gente fale que é on air, né? Sim, e não offline. sim, né? Mas eu ainda tenho alguns trejeitos antigos, realmente. Eu gosto da conversa olho no olho. Né? A conversa numa videoconferência não é a mesma coisa. Não é. Tu não percebe respiração, tu não percebe distração, tu não percebe um monte de coisa. Por achar isso nessa gana, eu fui parar em Jaraguá do Sul para uma reunião que era online. Olha só que beleza. Eu prefiro. Né? Guto, você tá atrasado, é muito trânsito. Como assim trânsito, Guto? A reunião é online. E eu tava com meu sócio, pensa o nome bravo comigo. Perder um dia para ir voltar. Dia. Foi uma manhã inteira. Mas eu ainda prefiro esse contato pessoal, porque esses clientes pequenos e médios, eles não têm uma estrutura de marketing normalmente interna. Então não tem essa tecnicidade, entende? É muito mais convencimento e muito mais feito sob medida. Não tem... a gente brinca, e mesmo em redes sociais, não tem um manual que diga, segue, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, e funcionou. Não. Mas qual é o teu problema? Não, tu tens uma rádio e tal, tens audiência, tens isso, tem aquilo, cobertura e tal. Não é a mesma coisa que uma outra rádio que seja adulta. Né? A tua é uma rádio mais jovem, uma rádio mais adulta, muda completamente. Sem dúvida. O locutor fala 2 horas e tens um locutor que fala 6 horas. Cara, são coisas diferentes, parece a mesma coisa, mas não é a mesma solução. Sem dúvida. E para esse tipo de personalismo, ou eles me explicam muito bem, ou eu vou lá descobrir. Perfeito. Então, chegar no cliente... E daí sim, não tem pesquisa que seja melhor que a pesquisa de campo. Né? Que você esteja lá. Tem como transferir isso para um PowerPoint, para um papel, para um vídeo? Tem. Mas o esforço é tão maior, né, que eu ainda prefiro usar algumas ferramentas antigas. Né? Então, mas são evoluções. E aí são os nichos que tu escolhe. Eu não quero concorrer com uma Seven, por exemplo, numa Uniaselv, etc., porque eu não vou ter condições. O esforço que eu vou ter que fazer para fazer um serviço próximo do que eles estão fazendo é desproporcional para a minha realidade. Né? Por outro lado, tem cliente que para eles não vale a pena, porque eles têm um canhão, de repente, para matar uma formiguinha. Mas é exatamente daí vem da onde veio o propósito de cada uma delas, né, Fábio? Como você mesmo comentou, o teu objetivo junto com a F3 foi de atender clientes que estavam meio que largados. Mas E como o teu sucesso está atrelado a isso, você ter os teus objetivos muito claros, né? Teu objetivo está muito claro. Né? Não, mas eu acho que os objetivos eles podem ser revistos, etc. Sem dúvida, não devem, né? E muitas empresas não têm objetivos. Elas nasceram da vontade de uma três pessoas e vão indo. E não está errado. Pô, tem gente que diz assim, mas como é que isso aqui pode ter feito sucesso? Mas o que eu vou falar para uma pessoa que fez isso aqui ser sucesso e eu vou querer ensinar? Então, esse tipo de relacionamento que a gente tem com nossos clientes é muito gostoso e tem funcionado, e eu acho que vai funcionar bastante tempo. E hoje atendimento direto, mais é mais você mesmo que bota a cara ainda, Fábio? Como é que você está dentro da agência? Não, 100%. Não, basicamente atendimento sou eu que faço.
a Karen, que trabalha com a gente, ela faz o atendimento depois no dia a dia. Certo. É, Não, eu digo realmente esses primeiros contatos. Não, assim. mas talvez esse seja um diferencial, até pela estrutura ou pela decisão e tal. O atendimento é com o dono da empresa, né, com o sócio da empresa, para o bem e para o mal. Né? Mas sou eu que faço. É extremamente personalista. Eu brinco, e a Karen, que vai ver o nosso trabalho aqui hoje, num determinado momento eu falei para ela me questionou por que tinha que ser daquele jeito, algo que eu tinha determinado que se fizesse. Isso já faz um tempo, porque eu brinquei, eu lembro exatamente. Falei, Karen, eu demorei 47 anos para ter minha empresa, para fazer com que a coisa funcionasse do jeito que eu decidi. Então, tu não me questiona, faz. Boa, foi uma bronca, mas naquele momento me pareceu, cara, tu quer fazer do teu jeito, tem a tua empresa, corra tu os riscos, assuma a tua personalidade, né? O meu sócio, ele não é tão de aparecer, né? Acaba sendo eu que sou mais falante e acabo estando mais com o cliente em reuniões. Manda uma fotinho dele só pra gente fazer aparecer agora aqui assim. Vamos, eu vou botar no Photoshop, eu tenho camisa de vascaíno, sofredor, mas ele aparece na identidade dos nossos serviços, entende? Ele não envelhece quando aparece, porque a arte dele está sendo eternizada dia a dia de uma forma nova. Eu envelheço. Né? Então, o Guto envelhece muito também. A cara da agência, ela acaba sendo mais frequentemente ligada a mim, mas o resultado da agência tem que ter dado esse valor ao que ele faz, porque é a cara dele que está lá. Então, cada um fazendo sua parte, nós casualmente começamos com um certo objetivo e a gente continua 13 anos depois basicamente com o mesmo objetivo. Coisas interessantes que a gente tem, que eu acho que são diferentes de outros. Por exemplo, nós não fazemos custo de hora homem, de um job com técnica, com específico e tal. Não, a gente tem uma noção de valor de mercado, mas principalmente uma noção do que nos custa realizar para fazer. Né? Então eu brinco que dinheiro é bom, mas não a qualquer custo, e não é a prioridade do nosso trabalho. Nós não somos a mais cara, mas longe de ser a mais barata. Porque nós entregamos muito parecido para o cliente certo, o mesmo ou melhor que uma grande agência faria. Né? Então, assim, nesse personalismo, eu não faço preço. Eu que sou atendimento, eu entendo o cliente e digo assim, não, puta, isso eu acho que é barato. Eu acho que ele tem um potencial de pagar o que custa. Não, esse cliente é pequeno, é caro. Vamos ajudá-lo e tal. Então, assim, é o meu sócio criativo que dá o preço, que faz o orçamento. Não tem ninguém orçamentista. Isso é bem diferente mesmo. Né? Isso é uma característica específica. Né? Tem uma série de coisas que a gente faz. A gente gosta de... Né? Eu acho que todo mundo tem que buscar fazer a vida dos outros melhores. Né? Então a gente gosta muito de estar próximo dos nossos clientes internos, né? Dos nossos colaboradores ali e tal, atento aos momentos das coisas. Né? Então, como a gente tem uma agência razoavelmente pequena, com 10 pessoas, isso fica mais fácil de acontecer. Né? E hoje vocês estão girando, assim, obviamente é uma pergunta talvez um pouquinho íntima demais, Fábio, veja se você quer responder. Vocês giram geralmente em torno de quantos clientes? Vocês têm esse fluxo mais ou menos estabelecido? Porque vocês devem fazer bastante job também, imagino eu que não sejam só clientes com FII mensal, são clientes né? mais longevos, mais sazonais, aquele cara que faz um job... Nós devemos ter uns 20 clientes... com FII mensal, fixos? Com repetição. Alguns não são com FII mensal, mas são com jobs fixos. O cara vai pedir para vocês sempre os mesmos volumes, mais ou menos. E a gente tem... Eu vi uma vez uma parábola que mostrava, e você deve ter ouvido também, a questão do um professor pegou um balde e perguntou... encheu de pedras grandes e perguntou, tá cheio? Para os alunos, né? Tá cheio. Não tá cheio. Tá cheio. Pegou brita menor, sacudiu. E agora, tá cheio? Não tá cheio. Pegou areia, misturou, tá cheio. Água, agora tá cheio. Né?
E a agência, ela tem que ser dessa forma. Não adianta só clientes grandes. Né? O Guto foi almoçar lá em casa esses dias, eu também fiquei perguntando, tá cheio? Ele, não, ainda não. Tá cheio? Não, ainda não. Eu falei, rapaz, sempre cabe mais um pouco. Aí tu parou de perguntar. Esse pode ser meu último programa. Mas... Então, assim, a gente tem vários tipos de clientes de tamanhos diferentes. E que, de forma geral, a gente... Outra coisa que eu sempre falo, a gente tem que trabalhar de 0 a 100 e 85, né, no contagiros, digamos assim. Para ter uma margem, para tu, numa hora, ter que dar uma apurada, o cliente tem... Né? Mas se tu trabalhar 110% o tempo inteiro, tu vais ter problema. Porque ninguém aguenta isso. Eu não quero isso para mim, não vou querer... Nem para a vida de ninguém, né? É, como diz uma frase que diz que sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Mais longe, né? E é isso aí, eu acho que estamos findando. A gente teria, Fábio, sem dúvida nenhuma, muito mais para conversar. Acho que nós vamos realmente precisar de mais um episódio com o Fábio, porque assim, já foi o que, Heinz, deu quase 1h30. Eu acho que é o programa mais longo até agora. O preço é outro. Eu acho que a gente vai combinar de fazer uma série com o Fábio. Série com o Fábio. Todo mês vir aqui, as parábolas do Fabão. Em breve no Netflix, parte de horror. Né? Mas, Fábio, foi um prazer enorme ter você aqui. Ouvir a tua história foi encantador, eu poderia dizer. Foi bem legal. Cara, eu virei meio que um contador de histórias e isso me agrada muito como eu me sinto. A gente tem que gostar da gente, né? Sim. E eu acho que eu estou tentando ser uma pessoa melhor cada vez e tal. E essa característica, eu sou uma pessoa tímida. Acreditem se quiser. Não acredito tanto. Eu sou uma pessoa tímida. Para mim, a barra que eu passei quando eu tive que começar a atender clientes diretos e que eu não conhecia, às vezes eu chegava a ficar na esquina do cliente, sei lá, uns 10, 15 minutos, tomando coragem para bater lá, porque o que eu vou falar pro cara, né? Eu fui muito treinado para isso. A RBS treinou muito com cursos de grandes empresas, de conteúdo, de apresentação e tal, e eu fui treinando. E hoje eu sou uma pessoa treinada. Eu passo do ponto. Eu falo demais. Né? Então isso é uma coisa que eu tenho que ficar sempre me policiando. Mas eu acho que no final é mais do que 5 a nota, sempre. Porque sempre a gente escuta alguma coisa, sempre a gente fala alguma coisa que pode ser um exemplo e tal. É isso aí. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz hoje aqui, né? De Obrigado, falar uma coisa que é muito difícil fazer, de aparecer e de gravar, e microfone. O microfone de vez em quando. Mas você vê, ficou tão à vontade aqui que até esqueceu que tinha microfone. Não, cara, e o pior de tudo é que algumas vezes eu olhei o microfone e pensei, puta, acho que eu vou aproximar um pouquinho. Mas eu tava intertido no papo e esquecia. E a minha voz é meio grossa, ela vai chegar, do ambiente. Fica tranquilo. Nesse sentido tá tudo certo. Sabe, de novo, brigadão, cara, por aceitar o convite aí. Realmente nós vamos fazer mais um depois. Acabar essa primeira temporada, talvez, aí, né, Gutão? É. E vamos voltar aí com alguns assuntos legais. Não, e outra, eu adoro tomar um cafezinho. Olha aí. Eu acho que pessoas legais, e aí me achando, né? Mas se juntar com pessoas legais, a gente sempre acrescenta e tal, né? Eu acho que não faz mal a ninguém. Exatamente. Fábio, obrigado. Pessoal, nos sigam, compartilhem, toca o sininho. E até a próxima, um próximo Tem que Ter Cast. Isso, só vamos revisar aí as redes sociais, né? A F3, qual é o Instagram da F3? @agência F3. Agência F3. Guto Bilinski. Guto Bilinski, Thiago _Montanha. Siga também Mix Blumenau Oficial. Smart Filmes e por aí vai. E tá aberto ainda pros patrocinadores, hein? Verdade. Tem que ter cast. Valeu, gente. Obrigado, Fabão. Obrigado, valeu. E aí agora sobe os créditos.